Imaginem por um momento que acordam amanhã e descobrem que o real brasileiro vale mais que o dólar, que os navios cargueiros já não passam pelo Canal do Panamá, mas sim por uma ferrovia que atravessa os Andes como uma lâmina de aço, que a energia nuclear do Brasil já não depende de ninguém em Washington. Parece ficção científica? Pois bem, meus amigos, isso não é o futuro distante. Isto está acontecendo agora mesmo, enquanto falamos, e a maioria das pessoas nem sequer percebeu a magnitude do que está em jogo. O que testemunhamos em 2025 e neste início de 2026 não é apenas mais um capítulo da história diplomática brasileira. É uma ruptura tectônica, um terremoto geopolítico, cujas ondas de choque vão redefinir o equilíbrio de poder global pelos próximos 50 anos. E o mais irônico de tudo foi a própria Casa Branca que empurrou o Brasil para esta reviravolta histórica. Vamos começar pelo princípio, pelo momento exato em que tudo mudou. Em 2025, a administração Trump tomou uma decisão que, vista em retrospectiva, pode ter sido um dos maiores erros estratégicos da política externa americana desde a invasão do Iraque. Decidiram impor tarifas de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. 50%. Não estamos falando de um ajuste comercial. Estamos falando de uma punição econômica severa, de um golpe deliberado destinado a forçar o Brasil a se ajoelhar. A lógica de Washington era simples, quase infantil na sua arrogância. O Brasil se aproxima demais dos BRICS, se aproxima demais da China e da Rússia. Então vamos dar-lhes uma lição. Vamos mostrar-lhes quem manda. Vamos lembrá-los de que a América Latina é e sempre será o quintal dos Estados Unidos. Era a doutrina Monroe ressuscitada para o século XXI, mas com uma diferença crucial. O mundo de 2025 não é o mundo de 1823. O que aconteceu depois foi algo que ninguém em Washington esperava, ou talvez simplesmente não quiseram ver vindo. O presidente Lula da Silva, em vez de recuar, em vez de negociar de joelhos, fez exatamente o oposto. Declarou publicamente, e cito suas palavras porque são históricas: "O mundo mudou. Não somos obrigados a comprar dólares para comerciar com a China ou a Rússia. Não somos obrigados a tolerar o desrespeito." Estas palavras, meus amigos, não foram apenas retórica política. Foram uma declaração de independência econômica. E Brasília não ficou só nas palavras. A resposta brasileira foi cirúrgica e devastadora. O Brasil fez exatamente aquilo que Washington temia mais que tudo. Abandonou o dólar nas transações comerciais com seus novos parceiros estratégicos. Produtos agrícolas, minério de ferro, todas essas exportações massivas que sustentam a economia brasileira começaram a ser negociadas em moedas digitais nacionais, os chamados CBDCs. De repente, trilhões de dólares em comércio simplesmente desapareceram do sistema financeiro controlado pelos Estados Unidos. Pensem na genialidade estratégica deste movimento. Ao adotar moedas digitais nacionais, o Brasil não apenas escapou das sanções americanas, mas tornou-se completamente invisível para o sistema de vigilância financeira de Washington. Todas essas transações agora são transparentes para Pequim e Moscou, mas absolutamente opacas para os Estados Unidos. É como se o Brasil tivesse criado um túnel econômico secreto que passa por baixo de todo o aparato de controle americano. Mas a verdadeira obra-prima geopolítica ainda estava por vir. Em julho de 2025, enquanto o mundo estava distraído com outras crises, Brasil e China assinaram um memorando que vai mudar literalmente a geografia econômica do continente sul-americano. Estou falando da Ferrovia Bioceânica, um projeto de 70 bilhões de dólares que vai conectar a costa atlântica do Brasil com o porto peruano de Chancai, no Pacífico. Deixem-me explicar por que isto é absolutamente revolucionário. Esta ferrovia vai ter 4.500 quilômetros de extensão, atravessando os Andes e a Amazônia, duas das barreiras geográficas mais difíceis do planeta. Quando estiver concluída, e os chineses têm um histórico impressionante de concluir estes megaprojetos, o Brasil poderá enviar mercadorias para a Ásia 12 dias mais rápido do que atualmente. 12 dias. Em termos de logística comercial global, isso é uma eternidade. Mas aqui está o golpe de misericórdia. Esta rota vai contornar completamente o Canal do Panamá. Vocês entendem o que isso significa? O Canal do Panamá tem sido, durante mais de um século, o ponto de estrangulamento estratégico que permite aos Estados Unidos controlar o fluxo comercial entre os oceanos Atlântico e Pacífico.
É um dos ativos geopolíticos mais valiosos do hemisfério ocidental. E agora, graças à miopia estratégica de Washington, este ativo está prestes a perder grande parte de seu valor. Os especialistas brasileiros da Folha de São Paulo têm um termo para isso: libertação logística. E tem toda a razão. Pela primeira vez na história moderna, o Brasil terá uma rota comercial com a Ásia que não pode ser bloqueada pela Marinha dos Estados Unidos. Isto não é apenas comércio, é soberania real, tangível, medida em aço e concreto. Enquanto a China toma conta da logística e do comércio, a Rússia entra em cena com algo igualmente estratégico: energia nuclear. No início de 2026, as negociações entre o Brasil e a Rosatom, a gigante nuclear russa, chegaram à fase final. E não estamos falando apenas de terminar a construção da usina Angra 3, que está parada há décadas. Estamos falando de algo muito maior, muito mais transformador. A Rússia vai fornecer ao Brasil tecnologia de reatores modulares pequenos, os chamados SMRs, na sigla em inglês. Estes reatores são perfeitos para um país com a geografia do Brasil, porque podem ser instalados em regiões remotas, fornecendo energia descentralizada para áreas que nunca tiveram acesso à rede elétrica principal. Imaginem comunidades na Amazônia, em pleno coração da selva, alimentadas por energia nuclear limpa e eficiente. É uma mudança de paradigma completa. Mas há algo ainda mais importante acontecendo aqui. O Brasil tem as 7ª maiores reservas de urânio do mundo. Até agora, essas reservas eram praticamente inúteis porque o Brasil não tinha a tecnologia para enriquecer urânio em escala industrial. Sempre dependemos de outros países para isso. Mas com a parceria com a Rússia, engenheiros russos estão agora trabalhando lado a lado com cientistas brasileiros para criar um ciclo completo de enriquecimento de combustível nuclear em solo brasileiro. Vocês percebem o que isto significa? Significa soberania energética total. Significa que o Brasil não vai mais depender de ninguém, nem dos Estados Unidos, nem de qualquer outra potência para suas necessidades energéticas futuras. E isto, meus amigos, elimina o último grande instrumento de pressão que Washington tinha sobre Brasília: a superioridade tecnológica em energia de ponta. Agora, eu sei que alguns de vocês podem estar pensando: mas Marcelo, isto não é perigoso? Estamos trocando a dependência de Washington pela dependência de Pequim e Moscou? E esta é uma pergunta absolutamente válida, uma pergunta que precisamos enfrentar de frente. Celso Amorim, o principal conselheiro do presidente Lula para assuntos internacionais, disse algo muito revelador em uma entrevista recente na televisão brasileira. Ele disse: "Estamos vivendo uma transição dolorosa, mas necessária para uma nova ordem mundial. O Brasil não é mais o quintal de ninguém. Somos a sede do Sul Global." Prestem atenção a essas palavras: sede do Sul Global. Não satélite, não parceiro júnior, mas sede, centro, líder. Esta é a ambição que está impulsionando a política externa brasileira agora. E com o BRICS controlando 40% da produção mundial de petróleo, com a adição de países como Argentina, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos ao bloco, essa ambição não parece nada irrealista. Mas vamos voltar um pouco no tempo, porque para entender completamente onde estamos, precisamos entender de onde viemos. A relação entre Brasil e Estados Unidos nem sempre foi assim. Houve tempos não muito distantes, aliás, em que éramos parceiros genuínos, ou pelo menos assim parecia. Durante a Guerra Fria, o Brasil foi um aliado consistente dos Estados Unidos na América Latina. Apoiamos as posições americanas nas Nações Unidas, colaboramos em questões de segurança regional, e nossa elite econômica estava profundamente integrada com os interesses americanos. Quando os Estados Unidos disseram saltem, os generais brasileiros durante a ditadura militar perguntaram: quão alto? Mesmo depois da redemocratização durante os anos 90 e o início dos anos 2000, essa parceria continuou, embora de forma diferente. Lembram-se da era FHC, Fernando Henrique Cardoso. O Brasil abraçou o neoliberalismo, abriu seus mercados, privatizou empresas estatais, tudo seguindo o receituário de Washington. Éramos o aluno modelo do consenso de Washington. Mas algo começou a mudar, gradualmente no início, depois mais rapidamente. A ascensão da China como potência econômica global ofereceu ao Brasil algo que nunca tivemos antes:
opções. De repente, não estávamos mais presos a um único comprador, um único investidor, um único modelo de desenvolvimento. A China queria nossa soja, nosso minério de ferro, nossa carne. E ao contrário dos Estados Unidos, a China não vinha com exigências sobre como devíamos governar nosso país, que leis devíamos aprovar, que políticas devíamos adotar. O primeiro governo Lula, de 2003 a 2010, começou a explorar cautelosamente essas novas possibilidades. A criação dos BRICS, em 2009, foi um momento chave. Pela primeira vez, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se juntaram formalmente como um contrapeso ao poder ocidental. Mas mesmo então, o Brasil ainda mantinha um pé firmemente plantado no campo americano. Éramos ambíguos, jogávamos dos dois lados. O que mudou completamente o jogo foi a combinação de dois fatores. Primeiro, o retorno de Lula ao poder em 2023, com uma agenda explícita de multipolaridade e sul global. E segundo, e isto é crucial, a resposta absolutamente desastrosa da administração Trump a essa agenda. Trump poderia ter sido sutil, poderia ter tentado cooptar o Brasil com incentivos econômicos, com acordos comerciais favoráveis, com investimentos estratégicos. Em vez disso, escolheu o caminho da confrontação pura e dura. Aquelas tarifas de 50% não foram apenas um erro econômico, foram um insulto, uma declaração de que o Brasil não merecia ser tratado como parceiro, mas como vassalo rebelde que precisa ser punido. E vocês sabem o que é irônico nisso tudo? É que os Estados Unidos acabaram de perder um dos melhores aliados potenciais que poderiam ter na América Latina. O Brasil não é a Venezuela. Não somos uma ditadura anti-americana por ideologia. Somos uma democracia vibrante com uma economia de mercado robusta. Se Washington tivesse jogado suas cartas corretamente, poderia ter mantido o Brasil em sua órbita, ou pelo menos em uma posição neutra e amigável. Mas agora essa janela se fechou. E não vai reabrir tão cedo, porque quando você força um país do tamanho e importância do Brasil a escolher entre humilhação e independência, ele vai escolher independência todas as vezes. E uma vez que essa escolha é feita, uma vez que novos laços são forjados, novos sistemas são construídos, novas alianças são consolidadas, não há volta fácil. Então aqui estamos nós, no início de 2026, em uma encruzilhada histórica. E isso me traz a pergunta que tenho certeza que está na mente de todos vocês. Com quem o Brasil deveria estar aliado? Com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China? Qual é a melhor escolha para nosso futuro? Esta é provavelmente a questão mais importante da política externa brasileira neste momento. E honestamente, não há uma resposta simples. Vamos analisar cada opção com a mente aberta. Os Estados Unidos, apesar de todos os seus problemas recentes, ainda são a maior economia do mundo, ainda têm a moeda de reserva global, ainda têm a máquina de inovação tecnológica mais poderosa do planeta, com o Vale do Silício, com suas universidades de elite, com sua capacidade de atrair os melhores talentos de todo o mundo. Além disso, compartilhamos com os americanos valores democráticos fundamentais, pelo menos em teoria. Há uma afinidade cultural, uma tradição de intercâmbio acadêmico e científico que não pode ser ignorada. Por outro lado, os Estados Unidos têm demonstrado repetidamente que veem a América Latina não como parceiros iguais, mas como sua esfera de influência natural. A história de intervenções americanas em nosso continente é longa e sombria. Guatemala em 1954, Brasil em 1964, Chile em 1973, Nicarágua nos anos 80 e, mais recentemente, as tentativas de mudança de regime na Venezuela. Quando Washington diz parceria, muitas vezes significa subordinação. Agora, a China. A China é nossa maior parceira comercial há mais de uma década. Compram nossas commodities em quantidades massivas, investem pesadamente em nossa infraestrutura e, crucialmente, fazem tudo isso sem as exigências políticas que sempre acompanham a ajuda ocidental. A China não se importa se você tem eleições livres ou imprensa independente. Eles querem fazer negócios. Ponto final. Mas essa indiferença política é uma faca de dois gumes. Porque significa que a China também não vai defender seus parceiros quando eles precisarem de apoio político real. E há a questão da reciprocidade. Enquanto a China investe livremente no Brasil,
As empresas brasileiras enfrentam barreiras enormes para entrar no mercado chinês. É uma relação comercial desequilibrada, onde nós vendemos matérias-primas e compramos produtos manufaturados. Soa familiar? É quase colonial, só que com características chinesas. E a Rússia? A Rússia traz tecnologia nuclear, tecnologia militar, expertise em áreas onde os ocidentais não querem compartilhar conhecimento conosco. A Rosatom não está apenas construindo reatores no Brasil, está transferindo tecnologia, treinando engenheiros brasileiros, criando capacidade doméstica. Isso é valioso, extremamente valioso. Mas a Rússia também está cada vez mais isolada internacionalmente, enfrentando sanções que tornam qualquer parceria com eles arriscada. Há o perigo de sermos pegos no fogo cruzado de um conflito que não é nosso. E sejamos honestos, a Rússia de Putin não é exatamente um modelo de democracia ou direitos humanos. Então, o que fazemos? Esta é a verdadeira questão. E aqui está minha opinião, para o que vale. Não deveríamos ter que escolher. O erro fundamental de toda essa situação é a premissa de que vivemos em um mundo de blocos rígidos, onde você é aliado de um lado ou do outro, onde a lealdade a um significa traição a outro. O Brasil deveria aspirar a algo diferente. Deveríamos ser pragmáticos, transacionais até. Trabalhar com os americanos onde faz sentido. Fazer negócios com os chineses onde é vantajoso. Adotar tecnologia russa onde ela é superior. Manter nossa independência estratégica e tomar decisões baseadas em nossos próprios interesses nacionais, não na ideologia ou nas exigências de potências externas. Mas aqui está o problema. O mundo não está nos deixando fazer isso. As grandes potências estão cada vez mais insistindo em que os países escolham lados. Os Estados Unidos com suas sanções e tarifas. A China com sua diplomacia da dívida e investimentos condicionais. A Rússia com suas alianças de segurança. Todos estão forçando o mundo a se dividir em campos. E isso me leva ao ponto final, ao elefante na sala que ninguém quer reconhecer, mas que todos estamos pensando. Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial? E se estivermos, quem vai vencer? Eu sei que sou alarmista, eu sei que parece exagero, mas olhem ao redor. As tensões entre Estados Unidos e China sobre Taiwan estão no ponto mais alto em décadas. A guerra na Ucrânia se arrasta sem fim à vista, com a OTAN cada vez mais envolvida diretamente. O Oriente Médio está em chamas. A Coreia do Norte está testando mísseis cada vez mais avançados. A Índia e o Paquistão, ambos potências nucleares, mantêm uma rivalidade perigosa. Não estou dizendo que uma guerra mundial é inevitável, mas estou dizendo que o risco é real, mais real do que tem sido desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. E se, Deus nos livre, isso acontecer, o Brasil vai precisar estar do lado certo. Mas qual é o lado certo? Esta é a questão de US$ 1 bilhão, literalmente. Muitos analistas militares diriam que a OTAN, com os Estados Unidos à frente, ainda tem a vantagem militar esmagadora. O poderio aéreo americano, sua marinha, suas capacidades de projeção de poder global são incomparáveis. Se fosse uma guerra convencional, a maioria das apostas estaria com o Ocidente. Mas guerras modernas não são apenas convencionais. São econômicas, tecnológicas, de informação. E aqui a equação fica muito mais complicada. A China controla grande parte da cadeia de suprimentos global, produz a maioria dos chips semicondutores, das baterias de lítio, dos painéis solares. Em uma guerra prolongada, essa capacidade industrial poderia ser decisiva. E há a arma nuclear. Todos os principais jogadores têm armas nucleares, o que significa que uma guerra total seria literalmente o fim da civilização. Então, a vitória em qualquer sentido tradicional não existe realmente. Existe apenas graus de sobrevivência. Talvez a verdadeira pergunta não seja quem vai vencer, mas como podemos evitar que chegue a esse ponto. E é aqui que países como o Brasil, países do chamado Sul Global, podem desempenhar um papel crucial. Não estamos emocionalmente investidos nos conflitos históricos entre Ocidente e Oriente. Não temos antigas rivalidades imperiais para resolver. Podemos ser mediadores, pontes, vozes da razão. Mas para fazer isso efetivamente precisamos de força. Não força militar necessariamente, mas força econômica, diplomática, moral. Precisamos ser suficientemente importantes para que nossa voz seja ouvida.
E, ironicamente, é exatamente isso que estamos construindo agora com nossa aproximação aos BRICS, com nossos megaprojetos de infraestrutura, com nossa soberania energética. Então, talvez, apenas talvez, a estratégia atual do Brasil não seja sobre escolher lados em uma guerra futura. Talvez seja sobre construir poder suficiente para não termos que escolher, para sermos nós mesmos um polo de poder independente. Mas isso é especulação. A verdade é que ninguém sabe o que o futuro reserva. Ninguém pode prever com certeza como as grandes tensões geopolíticas do nosso tempo vão se resolver. Talvez haja guerra, talvez haja um novo acordo global. Talvez o sistema internacional simplesmente continue se fragmentando até que tenhamos um mundo multipolar verdadeiro, onde nenhuma potência domina completamente. O que eu quero saber é o que vocês pensam. Estão nos comentários. Quero ouvir suas opiniões. Vocês acham que o Brasil está fazendo a escolha certa ao se afastar dos Estados Unidos? Deveríamos ter mantido a aliança tradicional com Washington, mesmo às custas de nossa soberania econômica? Ou estamos certos em buscar parceiros alternativos, mesmo que sejam controversos? E a grande questão: se realmente chegarmos a um conflito global, onde o Brasil deveria estar? Porque, no final das contas, esta não é apenas uma conversa acadêmica sobre geopolítica. Isto vai afetar nossas vidas, nossos empregos, nosso futuro, o futuro de nossos filhos. As decisões que nossos líderes estão tomando agora em Brasília vão reverberar por gerações. Então, aqui está onde estamos. A situação é o que é. O Brasil fez sua escolha, pelo menos por enquanto. Estamos construindo uma nova arquitetura de alianças, uma nova base econômica, uma nova posição no mundo. As tarifas de Trump nos empurraram nesta direção, mas seríamos desonestos se disséssemos que estávamos completamente relutantes. Havia forças dentro do Brasil, correntes políticas e econômicas, que queriam este rompimento há muito tempo. Agora temos que viver com as consequências. E a consequência mais importante é esta: nos próximos anos, talvez nos próximos meses, o mundo vai se reorganizar de maneiras fundamentais. Alianças antigas vão quebrar, novas vão se formar. O equilíbrio de poder vai mudar. E quando a poeira baixar, quando a nova ordem mundial emergir das cinzas da velha, o Brasil precisa estar do lado vencedor. Quem será esse lado vencedor? Essa é a pergunta que mantém os estrategistas acordados à noite. E, honestamente, eu não sei a resposta. Ninguém sabe. Qualquer um que diga que sabe está mentindo ou iludido. O futuro é incerto, perigoso, mas também cheio de possibilidades. O que eu sei é isto: o Brasil não pode mais se dar ao luxo de ser passivo, de deixar que outros decidam nosso destino. Temos que ser atores, não espectadores. Temos que jogar o jogo, não apenas assistir de fora. E se isso significa fazer parcerias arriscadas, construir pontes continentais, abraçar tecnologias controversas, então que assim seja. A era da subordinação acabou. A era da soberania brasileira começou. Onde ela vai nos levar? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, não vai ser entediante.